que é sill? Olha, gente, sill está no idioma sueco, idioma escandinavo, que significa arenque. E arenque muita gente conhece. Arenque é um peixe muito similar à sardinha. O arenque existe em todos os mares, norte, sul, leste, oeste. E é um peixe que eu digo que é primo da sardinha. Tem o mesmo sabor, tem o mesmo tamanho, a mesma cor e vivem em grandes cardumes. Hoje eu vou abordar o tema comida, um tema que obviamente também faz parte da cultura escandinava. E o tema comida desse vídeo é direcionado a esse tipo de peixe, de nome arenque, no idioma português. Esse peixe, como eu disse, é muito parecido com a sardinha. E aqui na Escandinávia é muito apreciado nos dias atuais, apesar da sua longa história que data do tempo medieval, lá no início dos anos 600. Tempo esse que a Escandinávia era habitada por vikings. Nesse tempo não existia açúcar por aqui. O pouco extrato doce que era extraído vinha da beterraba e da cenoura. Porém, os vikings não tinham a capacidade e o conhecimento de fazer o açúcar. Então a comida deles era basicamente de verduras, cereais, carnes brancas, vermelhas e peixes, sobretudo peixes. Os vikings consumiam batatas, cenoura, alguns tipos de legumes, diversos tipos de cereais, ervilhas. Carne vermelha que eles comiam era veado e a carne de alce, uma delicadeza de carne. A carne de porco, assim como a carne de vaca, não era muito apreciada. Ou seja, eles praticamente não comiam. Eles criavam a vaca especificamente para produção de leite, onde eles faziam o queijo e iogurte e diversas pastas extraídas do leite que se transformavam também em alguns tipos de manteiga. As aves que ele consumiam mais eram o pato, o ganso e o faição. O óleo era extraído da planta colza, ainda muito popular por aqui. É um óleo que tem a mesma riqueza nutriente do óleo de oliva. O peixe mais popular e o mais degustado por eles sempre foi o salmão e o arenque. E eles utilizavam um método muito especial para conservar o peixe e ter os 365 dias do ano. Eles conservavam, eles fermentavam esse peixe no vinagre de maçã, já que a maçã é uma das frutas mais populares, originárias dessa região, como a framboesa, a cereja, o morango, a uva do campo, dentre outras frutas. O arenque era também, ainda é, muito fácil de ser pescado. E sempre existiu em grande quantidade em todos os mares, como eu já disse anteriormente. E eles, eu repito, eles fermentavam esse peixe em grandes tonéis de madeira para que
eles pudessem ter todo o ano, já que nesse tempo não existia eletricidade e nem as conformidades que temos hoje. Mas eles também possuíam geladeira. Bom, era uma geladeira muito especial, evidentemente sem eletricidade e sem gás. Geladeiras construídas embaixo da terra, onde permaneciam em uma constante temperatura para conservar algumas carnes, verduras, etc. Esse método que eles encontraram era muito eficaz e ainda hoje é, e fantasticamente ainda muito usado nesse peixe bastante popular chamado arenque. Viking. O termo viking habitualmente se refere a exploradores, colonizadores, comerciantes, guerreiros, piratas nórdicos que exploraram e colonizaram parte da Europa, desde Inglaterra, passando por Irlanda e se estabelecendo aqui, mais no norte, ou seja, Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Os vikings ficaram conhecidos por sua técnica de navegação, construção de barcos, de casa, mitologia, capacidade de guerrear, comida. E por falar em comida, aqui eu tenho um tipo de peixe que eu quero levantar esse tema hoje. Os vikings, eles não comiam de tudo. Por exemplo, porco e boi, eles não consumiam. As carnes que eles consumiam eram carne de veado e carne de alce, que é uma delicadeza. Eles não tinham açúcar. Isso eu me refiro entre o século VIII ao século XI. O extrato doce que eles extraíam eram da beterraba e da cenoura. E devido ao pouco conhecimento, eles não conseguiam transformar esse extrato em açúcar. Por isso que consumiam muito pouca coisa doce. Eles consumiam muito peixe e alguns tipos de verduras, como por exemplo batata, beterraba e cenoura. Os vikings tinham uma capacidade nesse tempo tremenda. Eles tinham a sua geladeira nesse tempo, que até hoje existe, que é construída debaixo da terra e com uma temperatura constante que passa exatamente para conservar, como se fosse uma geladeira nossa no tempo atual. E o peixe? O peixe era conservado de forma como é usada hoje. Esse tipo de peixe, esse tipo de comida. Eu me refiro a um peixe muito conhecido, que até hoje é degustado. Você vê aqui na tampa, tem até escrito Klassiker, que significa que é um clássico ainda nos tempos atuais, que tem outro. Bom, gente, eu me refiro ao peixe, os dois que eles mais degustavam. Evidentemente, o salmão, que é um peixe popular daqui, e esse peixe, que em sueco se chama sill. No meu idioma, no português, se chama arenque, que é muito parecido, inclusive no sabor, com a nossa sardinha. Esse peixe
tem todas as características de uma sardinha. É branco, pequeno, nada em grandes cardumes e vivem em todos os tipos de mares, especialmente o mar gelado de água muito fria, como é o caso daqui do norte da Europa. Bom, e como eles faziam? Eles fermentavam, já que nesse tempo o inverno era muito mais longo e muito mais frio. Então, para obter comida os 365 dias, eles usavam um tipo de fermentação que até hoje é usado. Eles fermentavam esse peixe no vinagre de maçã, que maçã é uma das frutas originárias daqui. Aqui não há uma grande variedade de fruta, né? Como no nosso país, na nossa região, no nosso continente. Aqui há muita maçã, ameixa, morango, framboesa, uvas do campo e algumas mais. Mas não tem aquela variedade como temos aí na América Latina, repito. Bom, e o vinagre de maçã, esse peixe era fermentado com esse vinagre. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui 3 tipos de arenque fermentado, que é o arenque na cebola, o arenque fermentado é uma plantinha que me lembra muito o coentro, que se chama dill, uma delícia, produzida aqui mesmo, e o senap, fermentado no senap, que é tipo uma sementezinha, tipo pimenta do reino. É uma delícia. Como eu falei, essa variedade é muito degustada nas grandes festas populares daqui da Suécia, daqui da Escandinávia, como a festa do sol da meia-noite ou nas festas natalinas. E eu vou mostrar para vocês como é degustado em parte. Por exemplo, aqui temos 2 tipos de bolacha. Aqui na Suécia se chama pão duro. Esse aqui é do tempo viking. Até hoje degustamos, que é uma delícia. Esse tipo de bolacha aqui na Suécia se chama pão duro. E o formato dele é redondo. E vem assim, nessa embalagem. Gola é uma região daqui da Suécia muito muito tradicional. E se compra essa bolacha assim, vem nesse formato grande. Uma delícia, muito nutritivo, porque realmente é de fibra. Se chama Hovre, que é um produto muito popular daqui também. E é degustado, como eu falei para vocês, com esse tipo de bolacha, a manteiga, que também é desse tempo medieval, e a produção de queijo, né? Os vikings já só usavam o boi, a vaca, para tirarem o leite, consumiam somente o leite e o iogurte e a manteiga, desde esse tempo. Eles não comiam carne de boi. É por isso que aqui na Suécia é muito conhecida a variedade de queijo e iogurte que temos aqui. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, se come exatamente assim. Vou colocar aqui alguns pedacinhos do arenque, que é o peixe em português. Esse aí foi de alho, de cebola. Esse aqui foi do dill, que lembra muito o coentro no nosso Brasil. E esse aqui, ou seja, para cada potinho desse, eu utilizo um garfo limpo. Esse aqui é o fermentado no senap, que é esse produto aqui muito especial, escandinavo. Pois é, aqui está. Não sei se eu me asseco aqui a vocês. Aqui está o arenque em 3 variedades diferentes. Existem em outras variedades, mas o que eu gosto mais é nessas variedades aqui.
Depois eu venho aqui, tiro um pedaço, um pouco dessa bolacha conhecida aqui como pão duro, passo a manteiga e venho aqui, também pego uma fatia desse queijo que é uma delícia, e esse também, que se chama Preste, queijo padre. E assim degustar. Tá vendo aí? Esse aqui é com cebola. Uma delícia. Uma delícia. Esse aqui é com senap. Esse tipo de comida não pode faltar, como eu já disse, em duas ocasiões especiais aqui na Escandinávia. A primeira é em junho, quando temos o sol da meia-noite, ou seja, quando a escuridão não chega por 24 horas. O sol exatamente centralizado no céu. E a outra ocasião é nas festas natalinas, especialmente no dia de Natal. Não pode faltar essa comida vikinga. Bom, e aqui é com dill, esse condimento, como eu falei, que lembra um pouco o coentro aí no nosso Brasil. Uma delícia. Incrível. Quanto à bolacha, ou ao pão duro, como se diz aqui na Suécia, há uma variedade imensa, exatamente como o queijo e o leite. E o iogurte também. E não menos o areque, esse peixe bem popular e conhecido desde a época vikinga. Pois é, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, se tratando de culinária aqui no Sertão Escandinávia.